E assim, falando em foto, a gente estava até conversando sobre isso, e uma coisa que eu falei, vou conversar com o Sula, vou conversar com o fotógrafo, vou procurar. Eu sou, não terminei, mas eu sou apaixonado por história, historiografia, e fui atrás da fotografia, né? Aí como é que foi a curiosidade do primeiro cara? Vocês se perguntam isso, como é que o primeiro cara descobriu a fotografia? Como é que... A mulher. Foi a mulher. Estão dizendo que foi a mulher. Tem que ter cuidado em falar. Foi um árabe. Assim, no registro tem que foi um árabe, né? Que ele observou que tinha uma montanha que registrava a sombra, onde estava a sombra, não queimava. E onde o sol pegava, queimava o sal. E aí foi o primeiro. Não é um registro, mas é a primeira intenção, né, de descobrir que, olha, parece que tem que com a luz dá para você fazer, dá para você registrar algo. É a projeção, né? A projeção, justamente, estava me faltando essa palavra, ainda bem que você está aqui. E demorou mais 500 anos para descobrirem uma placa de estânio. Se é estânio, você não pesquisa aí, Patrick, para mim, para ver se aí. Uma placa de estânio, primeira foto. E só em 1807 que teve, assim, considerado o primeiro registro. Foi que é esse aqui? Um francês. Eu até anotei o nome do francês aqui. Do miserável. Anotei o nome do francês. Giuseppe Nicefori. Rapaz, está com inglês. Não, é francês, né? Essa fotografia que vocês estão vendo aí, ela está aparecendo aí, Patrick? Vai aparecer na tela aí para vocês. Ela é um dos considerados os primeiros registros. Ela é através da janela. Ela tem você fala ela em francês, o nome dela é que eu não sei falar francês, mas é através da janela. É o primeiro registro desse Joseph. Ele conseguiu registrar através de uma caixa já com outros elementos, né? Aí é isso. A fotografia é uma coisa intrigante que o cara O camarada, ele começou, tipo assim, a fotografia nada mais é do que sombra e luz. Então ele já começou observando isso. Ele começou observando que a luz batia no sal, né? E queimava o sal. Queimava o sal. Então aquilo já causava uma imagem, já dava uma imagem para ele, entendeu? Uma sombra, né? Isso, uma sombra. Então, fotografia basicamente é isso, cara. A gente quer ter uma luz dramática, a gente coloca uma luz meio de lado, deixa uma luz só tal, e vai tendo uma luz dramática, uma luz suave, esse tipo de coisa. Então, ele foi muito, muito feliz, né? Só que sem recurso, né? Agora, quando você falou como é que foi que surgiu, assim, eu fiquei intrigado. Falei, cara, como é que é muito rápido. Hoje, num milésimo de segundo, você captura aquela imagem, ela te dá tanta nitidez, com perfeição, detalhes do seu rosto, tal, coisa que os poros que se dá zoom, vai ver aquela coisa toda. Isso aqui parece, né, pra gente um monte de chiado, né, um monte de ruído, né, mas isso deve ter sido fantástico na época. Alex falou que só veio perceber agora que era uma fotografia. Mas isso aqui é através da janela. O muro aqui é uma parede, né? Dá para observar. Tem talvez quem está assistindo consiga enxergar um pouco melhor também. Está de longe, a gente fica de perto aqui. Então é isso. Aí o cara conseguir registrar esse momento. Agora eu fico imaginando assim, né? O ser humano, como também ele projeta algo, ele imagina, fala, rapaz, como é que eu vou capturar, né? Vou salvar esse momento, né? A caminhada que a carreira que foi da fotografia para chegar até aqui. A princípio, tudo foi na base do desenho, né? Que a gente até hoje tem a questão nas registrava paredes, ali o momento, né? Os homens sábios, o pessoal lá começou a desenhar lá na caverna, lá tem várias histórias. Então, a princípio, começa com isso aí. E eu acho que todo mundo que gosta de fotografia sempre começa com um desenho e tal. E a fotografia, para mim, eu falo de mim, né? Ela foi uma maneira mais fácil. Eu que gostava de desenhar, pintar, que eu falei do Flávio, mas foi o Flávio que me ensinou muitas técnicas de desenhar. Eu estava falando dele, mas acho que eu acabei desviando algum ponto assim durante a conversa. Mas foi ele que me ensinou, ele foi lá em casa comigo, e técnica e tal, a gente pintou uma tela de gelo, uma coisa assim, muito bacana. Então, na fotografia eu tive a maneira mais fácil de trazer, que eu sempre fui apaixonado mesmo por paisagem. Então, minha paixão mesmo sempre foi paisagem, não fotografar pessoas. Nunca gostava de fotografar muito pessoas, não. Eu gostava de paisagem, técnica de sombreamento, que na pintura
Eu sou apaixonado por pintura, eu fico observando alguns caras que eu sigo no Instagram, que eles conseguem colocar o ponto de luz, de onde está vindo a luz. A luz está vindo, que você começa a imaginar, você vê uma foto de paisagem, você começa a observar logo de onde está vindo a luz. Se o sol não estiver ali, né, mostrando. Sim. Mas quando o sol não está mostrando, o sol está escondido, você vê os raios do sol, o cara dá umas técnicas de sombreamento, que a gente já sabe que o sol está batendo daqui, a gente tem a noção de que horário foi aquela foto por uma tela, eu tenho a noção de se for um horário assim de meio-dia, que de meio-dia a sombra vai estar cá embaixo. Né? Isso, sim. A sombra vai estar aqui, cá no chão aqui. De manhã vai estar pelo verde, você já consegue ver que é uma luz da manhã, uma luz mais suave. E pelo amarelo da tarde, você consegue já saber que é um pôr do sol, uma luz mais de tarde. Então, pelo ângulo, você vai tendo o horário que o pessoal se baseava Sim. antigamente pelo sol, né? 10 horas, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, vai se pondo por aí. Então, a gente também na fotografia começa a ter uma ideia de horário pela essa imagem, pelas paisagens, né? E eu sempre apaixonado por paisagem, e a minha paixão por paisagem só cresceu naqueles cartões telefônicos que tinha antigamente. Sim. 30 unidades, 20 unidades, eu colecionava. Sim, você colecionou cartões? Colecionei muitos cartões, apaixonado. Minha mulher cometeu uma proeza de jogar minha coleção aquela ligação fora. de 3 segundos? 3 segundos, hoje. Eu tava falando sobre isso com o Yuri essa semana. Sim. 3 segundos, falando com ele toda a trajetória da questão do telefone, né? Quando eu comecei a conhecer a mãe dele, que eu comprei ficha, falei pela Sim. ficha. Eu só não lembro quanto tempo a ficha falava, velho. Eu acho que era 1 minuto e meio, um negócio assim, cada ficha. Não, Alex, que é mais velho, deve saber. Alex sabe, sim, com certeza. Alex, quando foi Grambel, não foi, inventou o telefone, disse que ligou para Alex. E ele estava ocupado na hora.